Boa noite, pessoal. Sou Calixto Chassel, coordenador do Instituto de Renascimento de São Paulo, e a gente está começando agora mais uma live, e hoje com o título Respiração e Meditação em Tempos de Quarentena. A ideia de fazer isso é porque eu vi e recebi uma série de comentários de pessoas, algumas satisfeitas, mas muitas desesperadas também, com ficar em casa. No início desse período, muita gente ficou animada, uau, é férias, que bom, vou ficar em casa e descansar. E depois começou a ficar bem desesperada, porque não sabia o que fazer em casa, ou não conseguia lidar consigo mesmo, né? E até casos graves de pessoas que ficaram realmente angustiadas e deprimiram e foram ficando mal mesmo, de verdade. Então, no intuito de poder ajudar um pouco com isso, a gente resolveu montar hoje essa live aqui para todo mundo. A gente está ao vivo no Facebook e também no Instagram, e isso vai ficar disponível depois no nosso canal do YouTube, também, que é Instituto de Renascimento de São Paulo. Então, vamos lá. Bom, quando alguém tem dificuldade, na verdade, com uma determinada situação, é porque está com dificuldade, especificamente falando, com os seus pensamentos, ou com os seus sentimentos, suas sensações físicas, suas emoções, ou com a sua respiração. De alguma maneira, seu corpo está desconfortável. Então, a gente precisa entender o que é isso, para daí depois poder fazer alguma coisa. Não adianta agora, de cara, a gente pensar em oferecer um exercício, por exemplo, porque às vezes essa pessoa está tão angustiada, tão mal com ela mesma, ela não está entendendo as coisas de um jeito possível para fazer um exercício. Então, eu primeiro quero contextualizar um pouco, dar algumas ideias disso tudo e aí dizer o que fazer. Isso é uma coisa importante que a gente tem no Instituto. Não adianta a gente dizer, faça isso, faça aquilo, seja assim, seja assado, sem dizer como chegar nisso. Então, isso aqui vai ser uma mistura, vai ter um pouco de o que fazer e um pouco de como fazer, né? Então, são algumas dicas disso. Bom, eu vou dar uma volta antes de chegar em respiração e em meditação especificamente e considerar o seguinte. A gente está em casa há alguns dias e vamos ficar em casa por mais não sabemos quanto tempo. E aquela ideia inicial, que bom, não vou fazer nada, é boa num primeiro momento. Depois, é difícil, é chato, é tédio. Tá? Claro que não é todo mundo que está vivendo isso, mas tem muita gente angustiada, tem muita gente que está acostumada com um determinado ritmo de vida e, de repente, se encontra em casa e se sente realmente muito mal e muito angustiado com isso. Então, por um lado, é ruim, é difícil. Por outro lado, é uma grande oportunidade, porque dificilmente você vai ter na sua vida, ou já teve na sua vida, um período em que você pudesse ficar assim, quieto em casa. Quieto, que eu digo, não é parado, mas é com o seu tempo para fazer aquilo que você tem vontade, botar uma série de coisas em dia, né? Então, é uma grande oportunidade. A outra grande oportunidade é de você aproveitar isso para desenvolver algum tipo de prática, algum tipo de desenvolvimento pessoal. E, para isso, é necessário que você tenha uma determinada rotina. É difícil ficar em casa muitos dias sem estabelecer uma rotina. Quando eu digo uma rotina, eu não estou falando que você precise acordar todo dia a tal hora e aí fazer meia hora de meditação e depois tomar um suco verde e depois fazer um exercício e depois ler. Não, não é isso. O que eu estou propondo é que você liste coisas que você acha que são importantes, algumas das quais talvez você já esteja fazendo e outras você nem pensou, e que você escreva isso, porque na hora a gente se esquece. Tá? Então, numa hora, se você está num certo tédio, você não vai se lembrar disso, você não vai pensar. Então, é importante você ter uma lista de coisas e que você cumpra pelo menos parte dessas coisas, vamos dizer 70% dessas coisas, de um pouco dessas coisas, todos os dias. Então, isso é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Isso é incrível poder ter esse tempo e fazer isso. E, como organizar essa lista, vamos dizer assim? Talvez um jeito que eu gosto de pensar nisso é uma das formas que a gente aborda no nosso curso de respiração na praia, que é como reconhecer as suas necessidades e listar as suas necessidades para que você possa ter isso claro e ir atrás disso. Então, pensando primeiro nas nossas necessidades físicas, materiais. Então, a gente tem necessidade de comer bem, a gente tem necessidade de dormir bem,
a gente tem necessidade de estar com o nosso corpo em forma. Então, como a gente pode fazer isso? Bom, talvez você olhe e diga, eu acho que eu vou fazer uma dieta que há muito tempo eu não faço, eu acho que eu vou fazer um exercício aqui na minha sala, eu acho que eu vou passar a dormir mais cedo todos os dias e acordar mais cedo também, tá? Eu acho que eu vou fazer uma prática de respiração. Então, todas essas coisas são possíveis e é importante que você anote aí, porque essas necessidades materiais, como o próprio nome diz, físicas, elas são de fato necessidades, elas não são um luxo. Sem isso, a gente fica debilitado de alguma maneira. Sem isso, nosso pensamento, nossa motivação, nosso entusiasmo vai murchando. E aí vai ficando chato, vai ficando tédio e, pior ainda, a gente vai se tornando a cada dia, né? Então, lista isso, o que é importante em termos materiais. Depois, considera também aquilo que é importante em termos emocionais. Todos nós temos essas necessidades. Então, necessidade emocional pode ser, por exemplo, contato com amigos, contato com pessoas próximas, namorada, namorado, família, enfim. O que é uma necessidade emocional para você? Nesses tempos, a gente não pode sair muito, não pode se visitar, fica difícil a gente ter esse contato. Mas a gente pode desenvolver maneiras para fazer isso. Por quê? Porque essas coisas também não são um luxo, são necessidades. A gente precisa disso. Eu sei que a gente se vira bem sem isso e sozinho, mas a gente precisa de contato. Nós humanos necessitamos dessa troca. Ou a vida fica mais rica quando a gente tem isso. Nesses tempos em que isso é mais difícil, pode ser que a namorada não queira vir te visitar, pode ser que a família seja idosa e esteja com medo de contato, pode ser que os amigos prefiram ficar em casa também, é o que todos nós estamos fazendo, mas é sempre possível algum tipo de contato, por exemplo, por vídeo aqui, por teleconferência, por Skype, por WhatsApp, pelo que for, né? Outro dia eu tomei café com uma amiga, com quem eu estava acostumado a tomar café quase todas as semanas, por Skype. Ela fez um café na casa dela, eu fiz um café aqui na minha, e aí a gente ficou batendo papo, levamos um bom tempo fazendo isso e conversando. Também fiz com outro amigo com quem eu tinha hábito de tomar café em São Paulo toda semana. Então, isso é uma troca, isso é rico. A gente conversa, troca informações, a gente, mesmo sem falar deliberadamente, aquilo acaba sendo um tipo de declaração de amor também entre amigos, entre namorados, entre, enfim, o que for, entre família, enfim, né? Então, isso é outra coisa importante. Outra categoria de necessidades importantes que a gente tem são as necessidades mentais ou intelectuais. Isso não significa apenas o pensamento lógico, racional, como a gente está acostumado a pensar. Necessidade intelectual, mental, pode ser, por exemplo, aprender alguma coisa nova. Então, eu posso aprender um determinado idioma, tem vários cursos online que são excelentes para isso, e hoje em dia você tem gente no mundo inteiro em casa, então você pode, inclusive, aprender com um nativo de um outro lugar, tem sites que promovem essa integração, chamado Live Mocha, do Canadá, aliás, de Seattle, nos Estados Unidos. Parece que fechou, mas tem outros. Você pode, por exemplo, se colocar como tarefa, como meta, ler 20 páginas todos os dias, ou se você não gosta de páginas, ler 20 minutos todos os dias, por exemplo, né? O quê? O que você tiver vontade, tá? Na hora que você tiver vontade. Pode ser que um dia você faça uma coisa de manhã, outra coisa à noite, outra coisa à tarde. Você não precisa ser rígido com essa rotina. Mas você sabe que você vai estar aproveitando o seu tempo durante o dia para uma série dessas coisas, né? Aprender uma matéria nova, existem infinitos cursos online. Ouvir, ver especialistas falando dos mais diversos assuntos, por exemplo, como no TED. Participar de encontros de arte, ou aprender, tem uma amiga que está aprendendo também está fazendo um curso de aquarela online, está aprendendo a pintar. Então, é um tempo riquíssimo esse que a gente está tendo agora, e que seria muito triste desperdiçar isso com tédio. Porque, afinal de contas, a gente quer tempo livre, a gente pode fazer uma série de coisas, a gente pode continuar se desenvolvendo, talvez até mais agora, que a gente tem mais tempo para isso.
Quando não é um período como esse, a gente estava horas comprometido com o trabalho diário. Agora não. Agora tem que sossegar, tem que aquietar, queira ou não queira. Então, essas necessidades intelectuais, elas também são importantes. Também são chamadas de necessidades, não por acaso, porque elas são necessidades. Sem isso, a gente morre, a gente murcha. Não morre materialmente, porque não são necessidades materiais, mas morre intelectualmente. Conversar com uma pessoa intelectualmente ou mentalmente morta é aquilo de falar sobre clichês, falar só sobre o tempo, ou sobre essa situação chata que a gente está vivendo, só repetição de informação, ou falta de informação, ou falta de processamento de informação, de poder conversar sobre informações que a gente está recebendo, está processando, está internalizando, está pensando a respeito, e aí sim a troca fica rica e a gente cresce com isso, né? Bom, e a última categoria de necessidades que eu estou considerando aqui, importante da gente também listar e fazer parte da nossa rotina, são as necessidades ditas espirituais ou transcendentes, como você quiser chamar. Aqui não tem nada de esotérico, é uma necessidade que a gente tem de pertencimento, de sentir que a gente é parte de alguma coisa maior. Maior do que? Maior do que essa estrutura aqui. Maior do que apenas eu. Isso é muito importante, ainda mais nesses tempos em que a maioria de nós talvez esteja sozinho em casa, né? Ou às vezes está com uma outra pessoa, mas acaba ficando também uma relação viciada, porque não tem novas informações ou novas pessoas participando dessa interação. Então, essa necessidade de pertencimento, para algumas pessoas vem através da religião, para outras vem através de um outro tipo de devoção. Para mim, vem com meditação, por exemplo. E a gente já entra nesse assunto junto com respiração, né? Então, isso também é uma necessidade. Quando a gente perde isso, a gente perde um pouco a dimensão de onde a gente está. A gente fica apertado. Já viram aquelas coisas que mostra alguma coisa na Terra, e aí o zoom vai aumentando, vai saindo, e a gente vai vendo depois um país inteiro, a Terra inteira, nosso sistema solar, a Via Láctea. Aquilo dá para a gente uma noção de ser parte de alguma coisa muito grande. E também dá para a gente a noção de que aquelas picuinhas que às vezes a gente entra são muito pequenininhas mesmo, por isso se chamam picuinhas, inclusive. E a gente está se perdendo naquilo. Mas se a gente fica focado nisso só, aquilo fica muito grande e a gente sofre com aquilo. Então, quando a gente fala de necessidades materiais, afetivas, emocionais, intelectuais, mentais ou espirituais, a gente está falando de necessidades, de coisas que mantêm a gente com uma certa clareza, mantém a gente nutrido de alguma forma. E dessa maneira, esse período pode ser uma experiência muito rica. Então, em algum momento do meu dia, eu vou ter uma atividade intelectual, por exemplo. Em algum momento do meu dia, eu vou ter uma atividade física, e eu vou me nutrir, comer bem, vou fazer um exercício. Em algum momento do meu dia, eu vou ler alguma coisa. Em algum momento do meu dia, eu vou ter uma necessidade afetiva sendo satisfeita, por exemplo, conversar, de preferência por vídeo, com pessoas que eu amo. Em algum momento do meu dia, eu vou ter uma prática de ficar quieto comigo mesmo, que é o que a gente chama de meditação, ou alguma outra coisa, se você está acostumado e já gosta disso, e de alguma maneira isso te nutre, ou te reconecta, ou te faz sentir pertencendo, sendo parte de alguma coisa maior. Maior do que essa estrutura apertada, que a gente chama de eu, que é nossa mente, nosso corpo, nossa percepção limitada da gente mesmo. Então, tudo isso se amplia. Nesse aspecto, então, espero que esses dias possam ser muito ricos. Agora, a questão é, como, então, que respiração e meditação entram nisso? Então, vamos lá. Bom, como eu falei no início, quando a gente está, de alguma maneira, angustiado, ou incomodado, ou insatisfeito, ou chateado, a gente está falando de uma sensação física. Quando a gente está preocupado, a gente está falando de uma sensação mental. Quando a gente está travado, a gente está falando de alguma coisa corporal, muitas vezes respiratória. Se não tem nenhuma dessas coisas tensionadas, contraídas, não tem problema nenhum.
Se tem algum problema, é porque uma dessas coisas, de alguma maneira, está tensionada. Então, a respiração, em especial a respiração essa do Renascimento, da forma que a gente faz no Instituto, que é com uma expiração muito relaxada, é algo que solta o nosso corpo. Quando solta o nosso corpo, nossa mente também, de alguma maneira, fica mais serena e mais tranquila. A gente passa a conseguir lidar com as sensações físicas, porque tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Uma é que a gente está lidando com aquilo que está acontecendo naquele momento, que pode ser uma inquietação, pode ser uma angústia, pode ser um mal-estar. Mas junto com isso, silenciosamente, e muitas vezes sem a gente perceber, a gente está aprendendo a se perceber. A gente está tendo tempo de contato com a gente mesmo. A gente está aumentando a intimidade com a gente mesmo. A gente está aprendendo a ficar à vontade com a gente mesmo. E aí, eu nem penso numa sessão de renascimento, por exemplo, de começo, meio, fim. Eu penso a cada respiração. Porque a cada respiração, mais especialmente a cada inspiração, a gente se nutre, a gente dá ar para o nosso corpo. E a cada expiração, a gente relaxa, descansa, acomoda, aprende a soltar. Então, esse é um aprendizado que, para o nosso corpo, para essa inteligência sistêmica aqui, vai muito além de apenas lidar com aquilo que a gente está vivendo naquele instante. Aquilo que a gente está vivendo naquele instante fica apaziguado, fica em paz, fica relaxado e pronto, acabou. Mas tem um aprendizado que se formou ali. Ou seja, o nosso corpo aprendeu um caminho que aos poucos ele passa a fazer inconscientemente, sem a gente precisar cuidar. Ou seja, a gente tensiona e muito rapidamente já acontece uma respiração que solta. E às vezes a gente nem se dá conta disso, de tão rápido que acontece. Então, isso é desenvolvimento pessoal. Isso é a gente aprendendo a lidar com a gente mesmo. Porque o que é, na verdade, lidar com a gente mesmo? Com isso que a gente chama de eu. É lidar com pensamentos, é lidar com sensações, é lidar com sentimentos. Tudo isso que a gente diz, eu acho, eu sinto, eu penso, eu sou, eu experimento, a gente aprende a lidar com isso, a gente aprende a ficar confortável com isso. Mesmo quando é, de alguma maneira, angústia, medo, a gente aprende a não brigar com isso. A gente aprende a relaxar nisso. Em alguns momentos pode ser que a gente diga, eu estou meio triste, estou meio relaxado, estou meio ansioso hoje, estou meio tenso, mas eu inspiro e relaxo, inspiro e relaxo. Eu não tento mandar embora o que eu estou experimentando. Eu acolho o que eu estou experimentando. Eu incluo o que eu estou experimentando. A visão que muitas vezes a terapia dá para a gente é o contrário. Você tem que se livrar disso, você tem que jogar isso fora, você tem que sair disso. Não, esse não é um método eficiente. É diferente de eu estou, por exemplo, ansioso, e aí eu sinto a ansiedade, eu respiro acomodando, acolhendo a ansiedade. A cada inspiração eu dou bastante ar para o meu corpo, a cada expiração eu solto onde eu perceber que está tenso, eu solto aquele tráfego, aquele investimento que eu estava fazendo naquela cadeia de pensamentos, fico num nada, num vazio por aquele instante, solto a minha respiração junto com isso. Pronto. Mas eu continuo um pouco angustiado. Faço de novo, e de novo, e de novo. Agora já não é mais angústia, agora é, não sei, medo, por exemplo. É só mais uma sensação. O que eu faço? Agora, com essa sensação que eu estou experimentando, mesma coisa. Eu acolho, eu permito isso aqui. Eu dou ar para o meu corpo na inspiração, para não ficar apertado, sufocado aqui, e relaxo na expiração. Cuido de relaxar o tráfego mental que eu estava fazendo, o investimento que eu estava fazendo, em ficar pensando aquilo e apertando cada vez mais. Cuido em soltar o corpo, então eu percebo o corpo como um todo, e se eu noto uma contração aqui, por exemplo, ou aqui, eu solto na expiração. Então eu vou ficando com o corpo todo solto, com a mente solta também, não fico preso. Os pensamentos estão acontecendo, mas eu não estou preso a eles. E também solto a respiração em si. Faço uma expiração cada vez mais prazerosa, como se fosse um suspiro de alívio e de relaxamento. Mas ainda tenho um pouco de medo. Faço mais um pouco.
Agora já não é mais medo, agora é uma sensação de... Agora não é mais sensação, inclusive. Agora é um pensamento de que eu acho que essa quarentena pode durar muito tempo. Bom, então agora eu olho esse pensamento, não brigo com o pensamento, não fico tentando justificar que vai ser assim mesmo, ou que não é nada disso, que as coisas vão ser muito melhores do que as projeções estão mostrando. Não faço nenhuma coisa nem outra. Apenas me dei conta de que pensei isso e olho para isso, não fico falando com isso, solto o corpo na próxima inspiração, mantenho a inspiração grande. Pronto. Agora é uma sensação física, já não é mais um pensamento, já não é mais aquela sensação, aquela angústia. Agora é uma dor no pé, por exemplo. Mesma coisa. E assim a gente vai fazendo. Dessa maneira, duas coisas estão acontecendo, lembra? Uma é lidando com aquilo que acontece naquele momento. E a outra é aprendendo a soltar. O corpo aprende e a gente não precisa mais fazer isso racionalmente, deliberadamente, com esforço. Tá? Bom, então, isso nutre uma série de coisas. Isso dá para a gente, por exemplo, um bom condicionamento físico, não dispensa da gente fazer algum exercício, obviamente, não dispensa da gente comer bem, nem da gente dormir bem, mas dá uma vitalidade corporal muito importante. Isso dá para a gente também um acolhimento, porque aquilo que de alguma maneira é desconfortável, relaxa. Tá? E isso também dá para a gente o que a gente poderia chamar de um desenvolvimento intelectual, ou racional, ou mental, o nome que queira, não, a gente não precisa ficar preso aos nomes, porque o que acontece é que a gente está entendendo aquilo que está acontecendo. Não é um entendendo, a gente não está pensando sobre, mas existe um entendimento acontecendo. É um entendimento mais passivo, na verdade, do que ativo, né? Bom, e a outra coisa é que também dá para a gente uma sensação de pertencimento, porque a gente começa a perceber as fronteiras do nosso corpo mais amplas, ou as fronteiras desaparecem, e a gente sente, de alguma maneira, a gente tem uma experiência que alguns chamam de expansão, outros de bem-estar, outros de gratidão, outros de leveza, outros de beleza, enfim, não importa o nome, a gente no Renascimento, tecnicamente, a gente chama isso de integração, mas o fato é que você experimenta alguma coisa que é maior, que é grande, que você se dá conta de que você está ali bem com você. Tá? Bom, isso, de novo, pode ser uma prática também diária que você faça durante 5, 10, 15, 20 minutos. Se você já conhece Renascimento, você pode fazer isso por 1 hora, por exemplo, por 30 minutos. Vamos aproveitar que agora a gente tem tempo e fazer essas coisas experimentando com a gente. É uma grande aventura a gente olhar para dentro e se dar conta de tudo que acontece aqui nesse nosso corpo quando a gente simplesmente muda um pouco a nossa respiração ou dá um pouco de atenção a tudo isso que está o tempo inteiro acontecendo. Né? Bom, e aí o outro aspecto é a meditação. Meditação, quando eu falo de meditação, eu estou falando especificamente da gente se sentar, fechar os olhos, e aí aqui aprender a não interferir. O que é isso? Eu deixo o meu corpo ficar como ele está. Eu poderia me movimentar, mas nesse momento eu escolho não movimentar, eu escolho ficar quieto. Eu percebo a minha audição acontecendo. Eu poderia tentar ouvir uma música lá longe, perceber que música é essa, fazer um certo esforço para, de alguma maneira, focar nessa música e perder todo o resto. Não, não, aqui a gente não faz isso nessa hora. Aqui a gente apenas percebe o que os ouvidos estiverem percebendo. A mesma coisa a gente faz com a nossa respiração. Eu poderia respirar grande, poderia respirar pequeno, poderia parar de respirar, prender com os pulmões cheios, prender com os pulmões vazios, uma série de coisas. Aqui eu escolho não fazer nada. Eu deixo ela acontecer do jeito que ela estiver acontecendo. Eu não interfiro. A grande prática é não interferir. E mesma coisa com os pensamentos. Eu posso me lembrar de uma série de coisas aqui, boas ou ruins, ou difíceis que eu vivi. Eu posso imaginar que eu vou viver coisas boas ou ruins no final de semana, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano. Eu posso planejar uma próxima viagem, mas nesse momento agora da meditação, eu escolho também não fazer isso. Faço o quê, então? Não faço nada. Mas não é um não faço nada largado. Eu estou presente aqui,
eu me dou conta de tudo que está acontecendo, da minha respiração acontecendo, eu me dou conta dos sons acontecendo, eu me dou conta da mente funcionando, do corpo e as suas sensações, da respiração, mas eu não interfiro em nada disso. E para não interferir, a gente precisa estar muito presente, porque automaticamente a gente já vai começar a mexer em alguma coisa. Então, o que a gente pode fazer é escolher não fazer isso. Como a gente faz isso? Entenda que a observação é alguma coisa passiva. Eu não estou falando de concentração. Eu não estou falando de foco. Eu não estou falando de esforço. Eu não estou falando de uma atenção limitada a uma determinada região. Eu estou falando de uma atenção aberta, livre, solta. E aí, aquilo que a gente perceber, a gente percebeu. Aquilo que a gente não perceber, a gente não percebeu. Não precisa ficar indo atrás de alguma coisa, né? O que é visto, o que não é visto, não é visto. E pronto, só isso, né? Com isso, o que acontece é que a gente está praticando não interferência. A gente está praticando deixar que essa mesma inteligência que sabe, por exemplo, curar o nosso corpo de uma febre, ou de um corte, ou de uma infecção, por exemplo, ou que sabe fazer a nossa digestão, que sabe regular o funcionamento dos rins, do coração, do cérebro, do fígado, essa mesma inteligência escolha uma organização interna. E o resultado é que depois de um tempo a gente se dá conta de que a gente está mais em paz, mais equilibrado, os pensamentos estão mais calmos. Às vezes eles até desaparecem temporariamente por alguns minutos, né, ou segundos no começo. Então, o que a gente está fazendo são duas coisas de novo. Uma é lidando com aquilo que acontece bem agora, nesse momento, e a outra é simplesmente aprendendo, e de uma forma até inconsciente, a gente não precisa tomar conta desse processo, a não interferir, a ficar quieto, a descansar. Se a gente aprende isso, então esses nossos dias de quarentena podem ser um imenso descanso, junto com uma imensa riqueza material, emocional, mental e também espiritual. Então, dessa maneira, a gente está tornando alguma coisa que poderia ser muito difícil, como uma prisão, em alguma coisa muito rica, né? Uma chance que talvez mude, a gente não tenha de novo, e alguma coisa que talvez mude mesmo o mundo para sempre. Isso a gente não sabe se vai ou não acontecer, não importa. O que importa é que a gente faça a nossa prática, coloque para a gente quais são as nossas necessidades, escreva uma lista de coisas, e aí na hora que eu estou assim, um pouco em dúvida, ou um pouco no tédio, eu vou lá na minha lista e escolho uma delas. Sendo que todos os dias a gente cumpre um pouco das nossas necessidades materiais, das nossas necessidades afetivas, das nossas necessidades mentais e das nossas necessidades espirituais. Ou seja, todo dia a gente está se nutrindo de alimento, de descanso, de ar. Todos os dias a gente está se nutrindo de informações ricas. Não dá para ficar só vendo televisão alarmante o tempo inteiro. Todos os dias a gente está se nutrindo de alguma coisa afetiva, de uma troca, de alguma maneira, e todos os dias a gente está se nutrindo espiritualmente com a prática de meditação. Aí a gente está no melhor dos mundos, né? Porque a gente está fazendo isso, todo mundo tem que fazer mesmo, então vamos aproveitar. É rico, é divertido, é muito grande, na verdade, é uma super oportunidade isso que a gente tem agora. A outra opção é entrar em pânico. Entrar em pânico é uma coisa que, no momento, não serve para nada. Pânico é uma coisa útil se, por exemplo, você está num prédio e o prédio começa a tremer porque tem um terremoto, por exemplo, ou se você está na praia e vê uma onda gigante acontecendo, ou se você... Enfim, né? Aí você precisa até do pânico, porque você tem que sair correndo, você não pode pensar, você precisa só ficar desesperado e sair como um louco correndo numa direção. É útil, é importante. Agora, nessa situação atual, pânico não adianta para nada. Primeiro porque não tem para onde correr. Tá bom, você pode correr dentro de casa, mas isso não vai adiantar nada, na verdade. Você não resolve nada, não torna a tua mente clara, não te nutre de maneira nenhuma. Pelo contrário, só te deixa esvaído e fraco. Não serve para nada. Mas algumas pessoas dizem, não, mas eu posso morrer.
É verdade, você pode morrer. Pode morrer de qualquer coisa, disso ou de qualquer outra coisa, a qualquer momento, e sempre foi assim. Isso não é uma novidade desse período agora. A gente apenas está com a ideia de que isso pode acontecer mais facilmente agora do que em outros períodos. Mas e sempre existe essa possibilidade. Mas eu posso ficar doente. Poderia ontem, pode amanhã, pode. Mas pensar esse tipo de coisa, funcionar dessa maneira, não é útil, não adianta. Então, em Zen a gente diz, fecha a porta para isso. Ou seja, escolhe deliberadamente não entrar nisso. Como? Muda o canal da televisão. Quer dizer, não sei se hoje em dia adianta muito mudar o canal da televisão, porque todo mundo está falando a mesma coisa. Mas desliga, sabe? Pega um livro, aprende alguma coisa. O que você precisava saber de informação, você já está sabendo. É aquela história de ficar quieto, fica em casa, lava as mãos, não tenha muito contato, blá, 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 blá. Você já sabe. Não adianta ficar repetindo isso 500 vezes. Essa mente é algo brilhante, que levou milhões de anos para se desenvolver. E ficar bombardeando isso com a mesma porcaria o tempo inteiro é se emburrecer. Quando, na verdade, você pode ver uma série de filmes ricos, você pode estudar alguma coisa, você pode ler alguma coisa, sabe? Alguma coisa que, de alguma maneira, vai estar te nutrindo. Falar com um amigo pelo Skype, por exemplo, né? Alguma coisa que te nutre. Sentar e ficar quieto em meditação. Então, quando você notar que você está entrando em pânico porque você está alimentando fantasias, não, mas isso não é fantasia, isso é real. Tão real quanto cair um piano na cabeça. Pode cair um piano na cabeça você andando na rua, é verdade. Já aconteceu com muitas pessoas. Pode. Mas ficar alimentando isso, no momento, não adianta nada. Você só gera desconforto, só gera mal-estar, só gera pânico e não tem para onde ir. Não é o caso de pânico agora. Pânico não é inteligente no momento. Pânico não resolve nada no momento. O que resolve é você ter o seu tempo diário de nutrição. Então, se você notar que está entrando em alguma coisa, deliberadamente, fecha a porta. Fecha a porta significa não entra nisso. Não vale a pena. Não serve para nada. Não adianta. Tá? Então, é uma escolha, é uma determinação. Outra coisa que você pode aproveitar nesses tempos agora, de ficar quieto em casa, é desenvolver determinação. Se você fizer dessa maneira, eu tenho certeza que você vai sair se sentindo muito mais fortalecido, sólido, muito mais enriquecido. Você vai ter aprendido uma série de coisas, de matérias e sobre você mesmo. Eu espero que você tenha um ótimo período. Eu agradeço muito o seu prestígio aqui de assistir. Quero mandar um abraço especial a todos os alunos do Instituto de Renascimento de São Paulo, a todas as turmas, a essa turma de Portugal, que aconteceu em março agora, uma turma muito querida, muito linda. Todo mundo aqui, eu e a Miriam, estamos com muita saudade de vocês todos. E também estamos com muita saudade de todas as outras turmas que a gente teve, porque são sempre grandes amigos que a gente faz nos grupos. E espero que você tenha um tempo rico, e eu estou à disposição para perguntas por Skype, por Facebook, por Instagram, é só você entrar lá no Instituto, aqui, e para conversar quando você quiser também. Quando tiver uma próxima live, um próximo encontro, a gente avisa também por e-mail. Se você ainda não enviou o seu e-mail para a gente, você pode fazer isso entrando no site do Instituto e mandando uma mensagem com o seu e-mail. Você pode se cadastrar aqui no Facebook, aqui no Instagram, e também participar do nosso canal do YouTube. Lá você tem uma série de vídeos ao longo de todo o ano que foram sendo postados sobre esse assunto e vários outros correlatos, sempre ligados a desenvolvimento pessoal. Então, muito obrigado, queridos. Boa noite e até a próxima.